conectado com Deus. A nossa reflexão hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 22 ao 30. Três fatos nos chamam a atenção esse Evangelho de hoje. Primeiro fato: os mestres da lei diziam que Jesus era possuído pelo Beelzebul. Segundo fato que nos chama a atenção: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Jesus ensinava através de parábolas. O terceiro fato: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Primeiro fato: os mestres da lei ficavam surpresos, ficavam admirados com as realizações de Jesus Cristo através de milagres extraordinários. Então eles diziam para Jesus que ele estava possuído pelo Beelzebul. Beelzebul é o chefe dos demônios. Então Jesus diz: mas como eu estou possuído pelo Beelzebul? Se o próprio Beelzebul expulsa do corpo do ser humano, então ele está se dividindo entre si. E vai se acabar, porque vai diminuindo cada vez mais. Ele está se dividindo, porque é um contra ele mesmo, contra ele. Aí Jesus faz a comparação da família. Ele diz: o mesmo acontece numa família. Se seus membros se dividirem entre si, acabarão a família. As famílias vai dissipar, porque está um contra o outro. Então não é possível estar possuído pelo Beelzebul, senão ele seria destruído, um contra o outro. Segundo fato: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens antes de o amarrar. Então Jesus faz essa comparação também, que nós não podemos querer assaltar um homem que é muito mais forte do que nós. O bandido não vai querer assaltar o homem, senão ele vai se ferrar, porque o homem é mais forte do que ele. Então o que acontece? Ele primeiro amarra o homem para depois roubar-lhe os bens. Uma comparação que Jesus faz. Então este é o fator que também nos chama a atenção. O terceiro fator que nos chama a atenção é primordial que nós reflitamos sobre isto, quando Jesus diz: quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo a gente pode definir em dois conceitos, em duas descrições. Primeiro é quando nós não aceitamos a salvação em nossa vida. Então nós não aceitamos o Espírito Santo. Aí nós não seremos perdoados. Nós não queremos ser salvos. Deus respeita o livre-arbítrio. Eu quero ir para o inferno?
Deus vai ficar muito triste, mas este é um dos pecados contra o Espírito Santo. É não querer ser perdoado, como aconteceu com Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus Cristo. Mesmo ele traindo Jesus, Jesus o chamou. Jesus queria perdoá-lo. Jesus não queria que ele se perdesse. E Judas não quis aceitar a salvação. Este é o pecado contra o Espírito Santo. E não aceitar Jesus também na sua vida é um pecado contra o Espírito Santo. E se nós dissermos que Jesus faz parte de Belzebu, é um pecado contra o Espírito Santo. Heresia. Heresia é não crer que existe Deus na nossa vida. E Jesus, ele veio predestinado para libertar os cativos no evangelho de ontem. E os cativos não eram só os escravos que estavam presos fisicamente, mas os cativos também do espírito, da alma, aqueles que estavam possuídos pelo poder do mal. Então Jesus veio libertar esses cativos da alma. Não é toda aquela lenda, toda aquela coisa teatral, que a menina girava a cabeça no filme do Exorcista, que a menina vomitava aquele líquido esverdeado, o padre jogava água benta, rachava todo o corpo dela. Isso daí são coisas teatrais, mas tem a sua validade para dizer para nós que o demônio é muito horrível. Ele não pode agir em nossa vida. Quando eu deixo ser levado pelas forças do mal, eu estou sendo possuído pelo demônio. Não vai acontecer comigo igual do filme O Exorcista, mas eu vou ser uma pessoa má. Eu vou prejudicar o meu irmão. Eu vou levar a maldade no coração das pessoas. Então eu estou possuído pelo demônio. Nós temos que ser de Deus, filhos da luz. Eu tenho que exalar o perfume de Cristo por onde eu passar, e não o enxofre do capiroto. Eu tenho que levar empatia para as pessoas. Eu tenho que fazer o bem para as pessoas. Se eu fazer o mal, eu estou possuído pelo demônio. Eu estou possuído pelo maligno. Se eu prejudicar o meu irmão, se eu não acreditar que Jesus é o Filho de Deus, se eu achar que Jesus faz milagres por conta do Belzebu, se eu ser herege, não acreditar na graça do Espírito Santo na minha vida, eu estarei com o capiroto dentro de mim. Eu não vou mudar minha fisionomia, criar olhos de fogo, começar a girar a cabeça, como do filme. Não, é a maldade que está dentro de mim, que eu vou fazer o mal para os outros. É o contrário com a lei de Deus, com as coisas que Jesus prega. É amar e não odiar, e não ter inveja no coração. É aceitar Jesus em nossa vida. Jamais
ter o pensamento que Jesus não existiu. E jamais eu não querer ser salvo. E jamais eu não aceitar a minha cruz e erguer a cabeça com o olhar horizontal em busca da luz, o sol que se põe no horizonte com a luz de Deus para iluminar a minha alma. Pecado contra o Espírito Santo é não amar. Pecado contra o Espírito Santo. Pecado contra o Espírito Santo é ser imoral. Um imenso abraço fraterno a todos.